E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal do YouTube Quem Tem Sede Venha. E nós estamos na sequência aqui da Bíblia Sagrada. Todas as terças-feiras a gente traz um comentário novo sobre um livro da Bíblia Sagrada. Nós começamos lá atrás, no livro de Gênesis, e vamos terminar lá em Apocalipse. E hoje nós vamos falar sobre o livro de Jó, o livro que abre uma nova série de livros, porque o Antigo Testamento ele tem 4 divisões, né? Ele tem os livros históricos, os livros poéticos, os livros de sabedoria e os livros proféticos. E até terça passada nós vimos todos os livros históricos, começando no Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, e depois vindo no livro de Josué, no livro de Juízes, enfim, a história dos reis, e terminamos no livro de Esther, que é um livro histórico que fecha toda a história. Se você souber até o livro de Esther, se você ler, você vai entender toda a história do povo judeu. E hoje a gente começa então numa série que são os livros poéticos. O primeiro livro poético na Bíblia é o livro de Jó, que na verdade a história de Jó, tem gente que acha que não é real, mas é real, tanto que ele é citado por Tiago, ele é citado pelo profeta Ezequiel. Então, o profeta Ezequiel até está falando o seguinte, que Deus está mandando um recado, falando que o homem tem que ser fiel a ele, que fala assim, que se a nação não for fiel a Deus, mesmo que nessa nação tenha Noé, Daniel e Jó, ele preserva a vida deles, mas não vai, mas acaba com a nação. Então você vê que é um personagem real na história. Se a gente analisar a partir do capítulo 1 aqui, você vai ver que ele deve ter vivido até antes de Abraão, antes de ser chamado, porque ele mora na cidade de Uz, que ficava no norte da Arábia, né? Abraão morava em Ur, um pouquinho mais ao sul, e a história de Jó acontece no norte da Arábia, na cidade de Uz, é o que fala aqui no primeiro versículo do livro de Jó. Então mostra que era um homem que não era judeu, porque Deus não tinha feito ainda o concerto com Abraão, né? Mas mostra um homem que era leal, um homem que era justo. Qual a finalidade desse livro, talvez? Mostrar para nós que nós devemos ser fiéis a Deus, que nós devemos estar com Deus, não por causa daquilo que Ele pode nos oferecer, não pelos nossos bens ou porque nós temos. Nós temos que estar com Deus em todos os momentos. A nossa relação com Deus não envolve coisas materiais. Esse é o grande ensinamento do livro de Jó. Se você quer ser fiel a Deus, você tem que ser fiel a Deus em todos os momentos. Se Ele te abençoou com bens ou se Ele não te abençoou com bens. E o livro de Jó, como eu sempre falo nos outros livros, que eu falo, puxa, você vai gostar, é um livro gostoso. O livro de Jó não é um livro gostoso para se ler. Não, é um livro difícil, de difícil entendimento. Então, por isso, a gente tem que ler com muita calma e muita atenção, né? É uma história interessante, porque ele começa já no primeiro capítulo mostrando um homem justo, que era Jó, que tinha filhos, mas que andava com Deus, muito leal a Deus. E fala aqui que nessa época o Satanás ele tinha ainda acesso a Deus, e Deus faz uma provocação para Satanás: você tem visto meu filho, o meu servo Jó? Você vê o quanto ele é um homem justo? E Satanás fala também: o Senhor deu tudo para ele. Ele é o homem mais rico na terra, porque aqui fala que ele era o homem mais rico de toda aquela região que ele morava. Ele tinha muitos bens. Se você ler o primeiro capítulo aí, você vai ver, fala todos os bens de Jó, era muita coisa, tinha muitos filhos. E Deus então permite que Satanás toque nas coisas de Jó. E aí então ele começa a tirar os bens que Jó tem. O próprio Satanás começa a tirar com permissão de Deus. E aí Jó continua ainda leal, continua um homem justo. E Deus fala: tá vendo? Mesmo você tirando. E Satanás fala: também, deixa eu tocar na saúde dele, porque eu tirei bens dele, mas... Aí Deus falou: você pode tocar em qualquer coisa dele, menos na vida dele. Então, muitas vezes, Satanás, ele tira muita coisa nossa, mas ele não tem permissão de tirar as nossas vidas. E ele vai e toca na saúde de Jó. E Jó, então, além de perder tudo que tinha, perde os próprios filhos, inclusive, ficou só ele e a esposa, e aí ele é acometido por uma doença, e aquilo ali deixa ele na sarjeta. E ele continua leal, continua fiel a Deus. O livro, tudo isso está no primeiro capítulo, depois discorre aqui do segundo capítulo. É um livro que tem 42 capítulos. Aí ele recebe a visita ali de 3 amigos.
E esses 3 amigos tentam mostrar para Jó, eles tentam, na verdade, achar alguma explicação para o sofrimento dele com a mente humana, né? Tentando buscar, você deve ter cometido algum erro, você deve ter... E às vezes acontece isso, quando a pessoa está indo mal, acha que é um castigo de Deus, né? Mas não. E aí Jó, então, começa a ter um confronto com aqueles amigos, porque fala, eu não fiz nada. Mas em nenhum momento também ele amaldiçoa a Deus, em nenhum momento ele vai contra Deus. Ele faz alguns questionamentos para Deus, sim, durante os capítulos aqui que você vê. Os amigos começam a provocá-lo e começam a tentar também achar explicação. Eu acho que até com boa intenção, né? Mas eles acabam não ajudando, porque eles estão levando para um lado que não é a verdade, que não é. Eles não sabiam o que estava acontecendo ali. E eles queriam achar uma explicação. Então eles falam, Jó, você precisa lembrar, você deve ter cometido algum erro. E ele, não fiz nada. Né? E aí começa então a fazer alguns questionamentos com Deus, mas jamais deixou de ser leal a Deus. E no final você vai ver aí que Deus restitui tudo que ele tinha. Então do capítulo 3, até o capítulo 41, você vai ver esse diálogo com os amigos. Depois cada amigo tem até um monólogo que eles começam a falar, por isso que é poético, porque os amigos dele começam a falar como se fosse sozinho, começam a colocar assim, o que eles achavam, o que eles pensavam, mas no pensamento poético, né? E então, assim, é um livro que realmente não é um livro fácil, não é um livro gostoso de ler, mas é uma história interessante, é uma história fantástica realmente, que fala de um homem que era leal a Deus, não pelos bens que ele tinha, mas porque ele era leal a Deus. Independente daquilo que Deus podia oferecer. Ele foi leal a Deus quando ele tinha muitas coisas, mas foi leal a Deus quando ele não tinha nem saúde para adorar a Deus, ele continua adorando. Inclusive, se você pegar no capítulo 1, quando o funcionário de Jó chega e começa a dar notícia para ele, olha, morreu todo o seu gado, olha, queimou tudo que você tinha de plantação, olha, os seus filhos morreram, estavam numa festa e morreram todos. Depois de todas essas desgraças, vamos dizer assim, que aconteceu na vida dele, e que estava tudo, que ele já não tinha mais nada, no capítulo 1, no versículo 20, no versículo 20 fala, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou sua cabeça e se lançou em terra e adorou. Este era Jó, né? Um homem que depois de perder tudo, o que ele fez foi se humilhar e adorar a Deus. Nós temos que aprender, tirar a grande lição disso. Olha, você confiar em Deus já é difícil. Agora imagina Deus confiar em você. Porque foi o que Deus fez aqui. Deus falou para Satanás, eu confio na lealdade dele. Eu confio que ele é justo. Então você pode fazer o que você quiser com ele. Você já pensou nisso? Você confiar em Deus é uma coisa, agora o próprio Deus confiar em você e falar, pastor, às vezes você está passando uma luta, passando dificuldade, não pensa que é um castigo de Deus, é que Deus te ama tanto e confia tanto em você que ele permitiu que Satanás tocasse em você sabendo que você vai ser leal. Então você não pode, você não tem o direito de colocar isso em xeque, você não pode abrir mão dessa confiança que Deus tem em você. Então se você hoje está passando por uma luta, está passando por dificuldade, paciência e continue adorando a Deus, porque no momento certo ele vai resgatar. Se você ler o capítulo 42 do livro de Jó, você vai ver que Deus restituiu tudo aquilo que Jó tinha perdido, inclusive filhos. Que esse vídeo possa te ajudar a entender bem o que está falando aqui no livro de Jó, e a gente começa então hoje essa série poética da Bíblia, e depois a gente vai passar por Salmos, por Provérbios, né, até a gente entrar nos livros lá de sabedorias, tá? Jó nos ensina paciência, justiça e adoração a Deus, independente daquilo que Deus pode te oferecer, tá bom? Até terça que vem com um novo vídeo, nós vamos entrar depois no livro de Salmos. Aí eu acho que é um livro que eu acho que a maioria, acho que é o mais conhecido da Bíblia, né? Todo mundo, até quem não é cristão, gosta de ler alguns salmos, e
e depois Provérbios. Se você gostou, se você quer seguir os livros da Bíblia, se tem interesse em entender melhor a Bíblia, se inscreva no nosso canal aí, que toda terça-feira a gente vai ter um livro novo. Tá? Depois dessa série, a gente vai entrar numa nova série que é aquilo que toda a Bíblia aponta para Jesus. Tá bom? Deus abençoe você, até terça-feira que vem com um novo vídeo.